Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Com a graça de Deus, com a direção do Espírito Santo, porque nós temos pedido aí a Deus que nos dê a direção, que nos dê a inspiração, para que nós possamos compartilhar com as pessoas uma palavra de alerta, né? A respeito da volta de Jesus. Porque isso vai acontecer, cedo ou tarde vai acontecer. Para algumas, talvez não vai acontecer porque elas vão partir antes do tempo. Elas vão morrer antes do tempo, como muitos já morreram. Mas não quer dizer que para as pessoas que morreram servas de Jesus, elas perderam essa oportunidade de ver o Senhor dela, porque no dia que Jesus voltar, elas ressuscitarão primeiro. Olha que maravilha, a Bíblia diz em Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros e nós, os vivos, subiremos, né, juntamente com eles para o encontro do nosso Senhor nos ares, aonde iremos viver eternamente com Ele. Claro, não nesse corpo aqui, não nesse pacote aqui que tem validade, mas num corpo celestial. E não me pergunte como é que vai ser esse corpo celestial, se vai ter asinha, se vai ter areola, se vai ser prata, azul, vermelho, eu não sei. O que importa é que eu quero aí receber esse corpo celestial e viver a vida eterna com meu Senhor. Ali, como diz Apocalipse 21, na Nova Jerusalém. As ruas que eu vou andar não vai ser essas ruas cheias de buraco aí, fedendo, esgoto. Não vai ser essas ruas. A rua onde eu vou andar vai ser de ouro, meu irmão. A água que eu vou beber não vai ser essa água aí cheia de cloro, né? Se eu beber também, não sei nem se eu vou beber água lá, se eu vou comer, nem sei. Acredito que não vou comer, não vou beber nada, porque o corpo celestial não precisa dessas coisas. Ah, pessoal, eu fico rindo, sabe por quê? Porque às vezes o ser humano joga fora, sabe, esta bênção. Quando a pessoa tem o conhecimento disso, né? Por isso que lá, não sei se não estou lembrado se é Salomão ou se foi Davi que disse: muitos se dizem pobres sendo ricos e muitos se dizem ricos sendo pobres. Você veja que quando o Senhor Jesus veio no mundo, Ele veio aqui viver uma vida simples. Ele sabia de onde ele vinha, de onde ele veio, a riqueza, o que era morar no céu. Para que ele ia ficar preocupado aqui nesse mundo? Em morar em palácio, em vestir as melhores roupas. Não estou dizendo que isso não seja interessante, porque quem é que não quer ter o seu conforto? Nós temos nossos gostos como seres humanos. Não é verdade? Quem é que quer andar todo rasgado? Quem é que quer morar na beira de um rio? Quem é que quer morar mal? Quem? Ninguém. As pessoas trabalham, as pessoas lutam para ter seu conforto. Mas a nossa pátria não é essa. A pátria que Deus tem reservado para nós é o reino dos céus. E por isso o diabo, desde o início, ele trabalha para poder nos tirar desse propósito. Aqui no livro de Apocalipse, está escrito aqui no livro de Apocalipse assim, ó. Diz aqui, ó. Olha que coisa, olha só. O diabo sedutor deles. Apocalipse 20:10. O diabo sedutor, e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. O diabo já faz esse trabalho hoje, de seduzir. Por isso que quando ele quis seduzir Jesus, lá na tentação, ele levou Jesus a um pináculo e mostrou todas as glórias e disse: tudo isso eu te darei se me prostrares e me adorares. Olha pessoal, sinceramente, como é que um rabugento desse leva o dono do mundo leva o dono do mundo
e fala assim: eu vou te dar um pedaço de terra, se o dono de tudo está ali. Mas é o sedutor, o trabalho do sedutor é assim, o sedutor, ele é sonso. Como diz lá a Bíblia, no início, a serpente mais sagaz, astuciosa, vem com o pé de veludo. O diabo é assim, ele é enganador. Ele faz o pecado ter na boca um gostinho do mel, mas quando bate lá no interior, é amargo como fel. E nós falamos no nosso último vídeo sobre a apostasia dos últimos tempos, que o apóstolo Paulo falou no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Os ensinos de demônios. Os ensinos de demônios. Nós temos que protestar contra isso, como Martinho Lutero protestou. Ele foi excomungado como Papa, ele pagou o preço, mas ele não aceitou aquela situação que estava diante dos olhos dele. Como é que pode? Vamos pagar pela salvação? E dentre outras coisas, pega as 95 teses de Martinho Lutero e você vai ver lá contra o que ele estava se rebelando. Porque o Evangelho de Cristo veio protestar contra a heresia, contra a hipocrisia. Por isso que Jesus disse aos fariseus hipócritas: vocês são como um sepulcro caiados, belos por fora, mas cheios de sujeira por dentro. Vocês não entram e não deixam os de fora entrar. O Evangelho de Cristo é isso. Por isso que o Evangelho de Cristo existe muitos mártires, muitos que morreram por pregar essa verdade, porque não aceitavam ter um evangelho, saber que tinha um evangelho que salvava, que libertava, que levava as pessoas à salvação eterna, e ficar desviando esse evangelho porque quer chamar atenção, quer popularidade, quer fama. E por isso nós assistimos isso que nós assistimos por aí. Nós temos visto isso que nós temos visto aí, a vergonha do Evangelho nos dias de hoje. Porque assim, como diz o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, os males e as corrupções dos últimos dias, no capítulo 2 Timóteo 3, ele fala também da apostasia dos últimos tempos dentro da igreja. O que aconteceria dentro da igreja? Como seria o caráter de muitos dentro da igreja? Então nós temos que pegar o Evangelho de Cristo e ter cuidado de que forma que nós estamos recebendo esse Evangelho e levando esse Evangelho. Eu não estou aqui, meus irmãos, pregando contra igrejas, porque o Martinho Lutero não estava pregando contra a igreja, ele estava pregando contra as atitudes, os atos, contra as inverdades ditas. Porque Jesus nunca ele alimentou a construção de bens nesse mundo. Nunca. Ao contrário, Jesus disse: aquele que entesoura para si tesouro desse mundo está perdido. Procure entesourar no reino dos céus. Eu posso ter de tudo nesse mundo, mas meu coração não tem que estar nesse mundo. E nem tenho que carregar peso sobre mim e colocar peso sobre os outros para poder conquistar alguma coisa nesse mundo. O dízimo é um mandamento santo de Deus, não é um peso de Deus. Deus não colocou o dízimo como uma carga pesada em cima do povo. Você quer ver uma prova? Você quer ver uma prova que o dízimo não é um peso? O que significa o dízimo? 10%. É 50%? Não é um peso, é suave. As ofertas alçadas, voluntárias. Não é um peso. Não é um peso para as pessoas. É o amor. Atos capítulo 2 fala, é o amor dos convertidos. Então, nós não podemos deixar de anunciar o que nós cremos. Jesus voltará. Jesus voltará.
E muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, Senhor, em teu nome nós fizemos aquilo, expeliram demônios, falamos nova língua, e ele vai dizer: eu não vos conheço. Vai lá queimar no fogo eterno com Satanás e seus demônios. Para aqueles que não conhecem a palavra, vai ser dolorido. E para aqueles que conhecem, que conheciam, vai ser mais dolorido ainda. Por saber que não entraram para a vida eterna, por levar uma vida aqui nesse mundo espiritualmente falando na presença de Deus irresponsáveis. Muitos vão ficar. Muitos vão ficar. E de todos os cargos e posições dentro de igrejas. Vai ficar presidente disso ali, vai ficar presidente daquilo ali, vai ficar responsável disso, vai ficar responsável daquilo. Todos os cargos dele vai ficar gente. Por causa da forma que tem assumido a sua fé e o seu testemunho com Jesus. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui porque nosso vídeo já está ultrapassando o tempo estimado e mais para frente nós vamos desenvolvendo mais essa mensagem. Não estamos aqui para agredir ninguém, para desrespeitar instituição. As instituições, as igrejas têm que ser respeitadas, entendeu? Os líderes das instituições, por mais errado que achamos que eles possam estar, eles têm que ser respeitados, porque quem condena, quem acusa e quem julga é Deus. Essa atribuição somente é de Deus, tá certo? É somente de Deus. Então, todos devem ser respeitados, tá certo? Um abraço aí, fique com Deus.